Começa agora o programa Papo Cultural, com Deise Candreva. Boa tarde, meus queridos ouvintes do Papo Cultural com Deise Candreva. Quanta saudade de vocês. Hoje estamos recebendo aqui dois guerreiros, dois amigos, duas pessoas maravilhosas, compromissadas com o coletivo, que são os meus queridos Mesaque, do SOS Bombeiros, e o nosso querido Da Silva, que é do nosso SOS Polícia. Boa tarde, Mesaque. Boa tarde, Deise, boa tarde, Da Silva, do SOS Polícia, os nossos ouvintes, o pessoal aí que está acompanhando essa programação. Estamos aí à disposição dos senhores para responder as perguntas e colaborar naquilo que for necessário e possível, né, dentro da nossa luta por direitos. Boa tarde aí, o pessoal acompanha o grande trabalho da Candreva, né? E a gente está continuando essa luta. Boa tarde, meu amigo Mesaque, boa tarde a todos que estão assistindo. É isso aí. Vamos iniciar com uma breve oração, tá? Pai de infinita bondade e justiça, graças te damos por estarmos aqui mais uma vez, levando coisas boas para os nossos ouvintes, informando. Abençoa a vida dos nossos queridos Mesaque, do nosso querido Da Silva, de todos os policiais. Abençoa, Pai, todos os bombeiros, todos aqueles que trabalham em prol de uma sociedade melhor, Senhor. Abençoa os nossos ouvintes, cada um conforme as suas necessidades. Transforma, ó Pai, cura e sara o Brasil e o mundo, e que jamais deixemos de ter a consciência e o compromisso de nos colocarmos como instrumento em suas mãos para transformar um mundo cada vez melhor, para a honra e graça do teu nome. É que nós pedimos e te agradecemos hoje e sempre. Amém. É isso aí, meu querido Mesaque. Mesaque, a gente já acompanha vocês há tantos anos, é um guerreiro realmente. Então, o que te levou, Mesaque, a essa coisa de se empenhar, né? Com tudo que acontece aí no nosso estado em relação a tudo que acontece com as nossas tropas? Então, nós iniciamos uma luta no ano de 2011. Foi uma insatisfação geral da tropa naquele ano. O governador era Sérgio Cabral. Nós tínhamos o pior salário do Brasil, né? Era o segundo pior salário do Brasil, entre todas as polícias e corpos de bombeiros do Brasil todo. Nós tínhamos o segundo pior salário, num estado que tem, né, ainda a segunda maior arrecadação do Brasil. Então, assim, o segundo estado mais rico pagava o segundo pior salário. E nós, então, iniciamos uma luta não somente por salário, condições de trabalho também. Não tínhamos equipamentos satisfatórios, os nossos guarda-vidas não tinham óculos de sol, não tinha protetor solar, a gente não tinha EPI, que os equipamentos de proteção individual, faltava muita coisa, era tudo muito precário, né, na corporação que tem a maior confiabilidade da população. A população sempre tem o reconhecimento em todas as pesquisas que se faz, de todas as entidades, instituições que têm a maior confiabilidade da população, o Corpo de Bombeiros está sempre em primeiro lugar. Então, assim, a população confia no Corpo de Bombeiros, confia nos bombeiros que tem, a população reconhece os bombeiros que tem, mas o governo não nos reconhecia nem nos valorizava. Então, inclusive, né, a gente fala bombeiro, a gente já acopla, né, a expressão herói. É verdade. Agora mesmo nós tivemos aí essa tragédia de Petrópolis, onde a presença dos bombeiros ela foi fundamental para salvamento de vidas, né? Tivemos ali dezenas de pessoas que foram salvas ainda com vidas, né? Não fomos, assim, resgatar os corpos e devolver para suas famílias para fazerem sepultamentos, mas também tivemos algumas missões ali que puderam salvar pessoas ainda com vida. Isso é muito importante, não somente na questão de atuar nos desastres, mas também na prevenção, né? Na prevenção dos desastres, com a Defesa Civil, com as instruções que são dadas, com os projetos que existem
em algumas escolas, em algumas áreas carentes, onde o Corpo de Bombeiros também atua. Nós sempre atuamos, eu sempre participei desses projetos. E em 2011, nós resolvemos, então, colocar o pé na estrada e fazer uma luta, porque nós não aguentávamos mais. Nos reunimos e fomos para as ruas, começamos a marchar, a caminhar, e culminou com aquele... Eu acompanho vocês desde essa época, mandei até um vídeo de 2012 para você. É verdade, então começamos em 2011, tínhamos tido algumas lutas antes, tá? Luta da PEC 300, que era uma proposta de emenda constitucional lá em 2006, 2008, tivemos umas lutas assim, direto em Brasília, algumas caravanas, mas coisas em menor vulto, e em 2011 a gente conseguiu fazer um movimento gigantesco, culminando com uma grande marcha em Copacabana com mais de 100 mil pessoas, onde a população colocou fitinhas vermelhas nas janelas, nos carros, né, em apoio aos bombeiros. E dali nós empreendemos nessa luta e não paramos mais. Já estamos aí com 10 anos, ano passado, né, tivemos essa marca histórica de 10 anos nessa luta. De lá para cá, nós fomos vitoriosos nessa luta de 2011, 2012, nós tivemos 49% de reajuste naquela época, tivemos um plano de carreira melhor colocado, com redução de interstício, tivemos, assim, uma série de benefícios e conquistas que não tínhamos antes da luta. Por exemplo, auxílio transporte. Hoje, auxílio transporte tem ideia de R$100 para bombeiro e PM. Olha que absurdo. A ideia é de R$100, porque o mesmo valor que foi instituído em 2012 continua até 2022. Há 10 anos fixado em R$100. Nosso auxílio transporte ele é de R$100. Acredite se quiser, a população precisa saber disso, né? Então, de lá para cá, nós não somente fizemos as lutas em defesa dos bombeiros e policiais militares, porque as categorias têm a sua simetria, né? Somos militares estaduais, regidos aí pela mesma Constituição do Estado, com os mesmos direitos e deveres. Então, além dessa luta dos bombeiros, nós tivemos também, assim, algumas outras lutas onde os bombeiros atuaram. Eu mesmo participei de inúmeras lutas, da educação, da saúde, de outras categorias do Estado que estavam também com salários defasados e viram ali nos bombeiros uma força, sabe? Que nem está acontecendo agora. Nós estamos vivendo agora um momento onde ativos receberam uma gratificação, né, uma gratificação de risco pela atividade militar, que contemplou somente os ativos, deixando de fora os veteranos, os inativos, reformados e pensionistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Isso aconteceu agora no governo Cláudio Castro, no ano passado, onde ele criou uma lei de proteção social dos militares, 9537 da Alerj. Essa lei ela veio para regulamentar uma lei até federal, era uma ordem, né, de Brasília. Desde 2019, na reforma da Previdência, os militares estaduais foram incluídos nessa reforma e os estados tiveram 2 anos para poder adequar suas legislações estaduais dentro das normas federais. E o governo do Rio, ele ultrapassou os limites das exigências federais. Ou seja, o governo federal não exigiu, por exemplo, na lei federal, o fim dos triênios. E aqui no Rio eles tentaram passar o fim dos triênios na Alerj. Não é uma exigência da lei federal. Ela é, inclusive, até uma exigência do Ministério da Economia. Mas a resolução do Ministério da Economia não tem esse poder de exigir isso dos estados, porque o Congresso tirou isso fora. Os triênios dos atuais servidores não são exigidos para, por exemplo, reforma de previdência, renovação de regime de recuperação fiscal, nada disso. Mas o Estado colocou a si mesmo. Assim como o Estado imputou ou inseriu alguns outros itens que nem faziam parte da reforma da Previdência lá em Brasília. Por exemplo, a paridade e a integralidade. Porque em Brasília foi garantido, na Lei 13.954, a paridade e a integralidade. E no sistema de proteção social também está lá, como princípio basilar do sistema de proteção social dos militares, a paridade e a integralidade. O que é a paridade? Sempre que o ativo tiver qualquer tipo de reajuste, recomposição, vantagem, gratificações que contemple o ativo e entre na estrutura remuneratória do ativo, ela tem que entrar para o inativo e para pensionista também, que tem paridade. E a integralidade... Sempre foi assim, né? Sempre foi assim. Sempre foi assim. E a pensionista, a integralidade, é quando você leva tudo que você tinha, né, de forma integral. Você não perde nada. Por exemplo, a gente tem agora aí uma situação também das pensionistas que perderam a integralidade. Elas, além da paridade, também perderam a integralidade.
E vai acontecer de novo se não tiver uma correção agora. Que nós estamos lutando. Mas, assim, uma coisa que me deixou besta aí com essa situação, né, é que o policial ou o bombeiro que foi para a reserva ou para a reforma em dezembro está na mesma situação que a gente. E o bombeiro ou o policial militar que reformou a partir de janeiro permanece como nós éramos antigamente. Então, tem para uns e não tem para os outros. Isso então, também acontece. Quer dizer, é uma coisa totalmente sem nexo. Sem nexo. A gente que doou a vida da gente a vida inteira, né? O nosso suor, o nosso sangue, a gente fica. Porque todos sabem, meus ouvintes sabem, que eu sou policial militar. Eu sou veterana da primeira turma de sargento feminino, não tinha sargento mulher antes da minha turma em 83. Parabéns, gente. Entendeu? Tenho muito orgulho, não desfaço para ninguém, gente. Amo a Briosa e a gente sempre trabalhou muito em conjunto com os bombeiros, sabemos. Há uma coisa que eu queria que você, depois que você terminar, até desculpa eu ter te interrompido, mas é porque isso mexe com o psique da gente. A gente fica revoltado porque a gente sabe que a gente fez o nosso melhor. Eu era uma supervisão que eu não ia ali para estar vendo erros, eu estava ali para orientar, para o meu policiamento dar o melhor de si, para cumprir a lei, população, né? Entendeu? Para fazer as coisas. E sempre foi Caxias. Eu era amiga, eu chegava, conversava, orientava, vem cá, vamos sentar aqui, vamos conversar, isso assim, 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 assado. Para eu chegar e dar uma canetada, né? Para quem não sabe, canetada é você fazer uma parte para punir o policial, né? Para eu chegar, o comandante também arrepiava. Que André participou, que isso, é a única que, uma das poucas que pedia elogio dos colegas, dos subordinados, quando viu uma ação meritória, né, para engrandecer, incentivar as pessoas. Então, quando a gente vê uma situação dessa, né, quando eu reformei, já aconteceu que eu saí, né, primeiro tenente, com provento de capitão, foi acidente de serviço. Depois, mais de 2 anos, eu tinha carteira de capitão, depois me voltaram a primeiro tenente, agora eu não sei mais se eu sou capitão, se eu sou tenente, eu não sei mais nada. Então, eles mexem, eles brincam com a gente, e desmerecem todo o trabalho. A gente não faz mais do que obrigação de trabalhar correto. Sim, entendeu? Mas a gente quer reconhecimento. Sim, eu concluindo a parte que eu estava dizendo do governo, o governo ele dividiu a classe militar estadual em militar da ativa, militar da reserva até 31 de dezembro de 2021 e militar da reserva a partir de 1º de janeiro de 2022. Então a gente tem agora uma categoria que tem 2 subcategorias, mais a categoria das pensionistas, que é mais subcategoria ainda, que as pensionistas estão fracionadas em 3 ou 4 grupos. Até um período tem paridade, esse outro período não tem, depois volta a ter, depois não tem. Assim, teve a emenda constitucional aí, 41, né, de 2003 também, que embolou para as pensionistas. Tem toda uma questão histórica aí, antiga. As pensionistas sempre foram mais prejudicadas. Eu vejo, né, que os governos pensam, parece, né, não estou dizendo que pensam, mas é o que transparece, que toda vez que tem que mexer em qualquer finança do Estado, vamos atingir os mais vulneráveis. Em vez de fortalecer os vulneráveis, não, ele atinge. E agora também as nossas pensionistas, principalmente, são vítimas também, assim como nós, veteranos e reformados. O Mesac, estou deixando o Mesac falar bem à vontade, pessoal, que ele está com tempo. Queria dar esse intervalo aí, mas estamos juntos. Continua aí, Mesac. Forte abraço. Obrigado, Tenente da Silva. Então, o governo ele dividiu os militares de uma forma absurda e inédita no Estado, que nunca aconteceu dessa forma. E por parte das corporações, eu não culpo diretamente as corporações, os comandos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, não os culpo diretamente, mas eles têm muita responsabilidade em permitir que isso acontecesse dessa forma. Eu culpo diretamente ao governo, por quê? Porque a chapa Witzel e Cláudio Castro, porque em 2018 foram votados dessa forma, né? O Cláudio Castro era um vice, né? Um candidato a vice-governador. Então, na chapa Wilson Witzel e Cláudio Castro,
ela tinha como um dos pilares de sua campanha eleitoral, com o seu programa de governo, a valorização da segurança pública e dos seus profissionais. Exato. Então, assim, não é o maior culpado. Na hora de querer o voto, promete tudo. E na hora do vamos ver, eles vêm e prejudicam essas classes. Eu queria, Mesaque, que você falasse, assim, quais as atividades em que os bombeiros atuam para apoiar a sociedade. Fala aí para o pessoal ter a consciência do quanto precisa ser valorizado, que vocês também correm risco de vida, como nós, policiais militares, né? Nós enfrentando aí os fora da vagabundagem. A vagabundagem, é isso mesmo. Tá claro. É isso mesmo. Vamos jogar o ventilador. Entendeu? Porque vocês correm risco também, quando tem esse desabamento que está pegando fogo, a gente trabalha com a vida da gente em prol da sociedade. Fala isso. Eu vou rápido, só para dar uma parênteses aqui, e é muito pontual essa tua questão agora, porque os bombeiros também são, às vezes, vítimas da própria catástrofe, porque eles foram lá socorrer pessoas. Por isso que eles são tão técnicos. E a gente, às vezes, vê a mídia marretando, que eles não estão lá agora, porque eles eram para estar lá. É porque eles, às vezes, não estão, e porque eles podem também serem as vítimas dessa catástrofe. Então, não adianta, né, tentar antecipar, né, o que a sociedade quer que o cara fique lá o tempo todo, porque eles não são super-homens, vamos dizer, eles têm direito à vida também. A partir do momento que o comandante, o líder lá deles entende, esse local está muito vulnerável, vamos dar uma recuada, vamos fazer outro tempo, ele está preservando vidas também, e vidas desses colegas guerreiros aí que estão na batalha, no front, Petrópolis, tem tantas catástrofes aí, que eles também foram vítimas. Exatamente. Sim, vários colegas bombeiros militares já aposentados se colocam como voluntários. Voluntários, exatamente, voluntários, porque está tão intrínseco no sangue da gente que a gente não sabe ficar parado de frente da televisão para apenas saber das notícias. Fala, Mesaque. Então, é importante falar isso, porque a gente briga tanto aí por um sistema de proteção social que proteja, de fato, os militares estaduais, os policiais militares e bombeiros militares. Quando eu falo dessa forma, eu estou englobando o ativo, o inativo, veterano e reformado por cota, reformados e pensionistas, tá? Em geral, que para mim é uma categoria só. Exatamente por essas questões que vocês citaram aqui. Nós, bombeiros, atuamos em diversas situações, diversas. Nós temos unidades especializadas de salvamento marítimo, por exemplo, do GBS, que é o Grupamento de Busca e Salvamento lá na Barra da Tijuca, que atua aí diretamente nessas questões principais dos desabamentos, como na Muzema. A gente teve aí recentemente o desabamento de um prédio na Muzema. A gente teve, se for buscar na história, a gente teve na região serrana de 2011, inclusive com o falecimento de uma guarnição inteira que foi soterrada no deslizamento de terra em 2011. A importância dos bombeiros para a sociedade ela é enorme em todos os setores, de salvamento marítimo, nas orlas, agora no pleno verão, feriadão de carnaval, as praias lotadas. Nós temos os guarda-vidas ali, muitos deles no final de suas carreiras, eles adquirem câncer de pele, algum tipo de moléstia grave. Nós temos aí bombeiros que terminam a carreira com cardiopatas, com problemas de coluna gravíssimos, né, nas questões de muito peso durante a carreira, de muita adrenalina ali. Então, assim, a gente precisa de um sistema de proteção social que nos proteja na hora da passagem para a inatividade. Porque o bombeiro e o policial militar não se aposentam. Eu não considero dessa forma. Exatamente. A gente passa para a reserva. A gente passa para a reserva e pode atuar. Inclusive, esse ano, nós tivemos, no ano passado, um falecimento de um bombeiro da reserva que guarda-vida, que entrou num canal para fazer a retirada de uma cadelinha, ele acabou sendo arrastado pela correnteza durante chuvas. Nós temos bombeiros da reserva que atuam o tempo todo aí em princípios de incêndio, em salvamento de pessoas, assim como os policiais militares que estão na reserva, mas reagem a um assalto, protegem a sociedade, continuam trabalhando, mesmo na folga e mesmo na reserva remunerada. E temos aqueles reformados que foram atingidos por algum tipo de moléstia grave e estão realmente reformados, mas que precisam de
todo o amparo do Estado, porque dedicam a sua vida e honram o seu sacrifício, o seu juramento, que é o sacrifício da própria vida, que é o quê? Vidas alheias e riqueza salvar. Nós juramos isso. Nós juramos salvar a população, defender a população, mesmo com o sacrifício da nossa própria vida. E o que nós esperamos do Estado é que o Estado nos devolva um mínimo de condições para a nossa velhice, para a nossa aposentadoria, que não é aposentadoria, que é a inatividade. A gente espera isso de volta do Estado. E a população, se fizer uma pesquisa, com certeza a população vai querer nos dar isso, porque é a população que é o nosso verdadeiro patrão. O governo acha que é o nosso patrão, mas quem nos paga é a população carioca fluminense. Quem quer garantir uma boa estabilidade de vida para os bombeiros, os policiais, os veteranos, os pensionistas, é a população carioca. Então, o governo que não trata os seus bombeiros, os seus policiais de forma digna, ele está indo ao encontro do desejo da própria população. Porque a população precisa de uma segurança pública de qualidade, gratuita e de qualidade, que esteja em todos os locais. Nós, bombeiros, entramos e atuamos, assim como a Polícia Militar, em áreas que o Estado não entra de jeito nenhum, com nenhum outro aparato, com nenhum outro órgão, nenhuma outra secretaria. A gente vai em lugares que não tem ninguém do Estado lá. Nós somos a única, às vezes, muitas das vezes, somos as únicas autoridades do Estado no local. Muitas das vezes. São as periferias, são aqueles locais de comunidades distantes, comunidades, muitas das vezes, abandonadas pelo setor público. Desabamento, né? Tudo. Então, isso é bom frisar, né? Que o sistema de proteção social, o nome já diz, proteção social. A partir do momento que ele exclui, né, os veteranos, reformados e as nossas pensionistas de qualquer benefício que atinja o ativo, realmente já é uma discriminação, no meu entendimento, sim, além de estar descumprindo o que está previsto na lei. A Lei 13.954 é muito clara em relação a isso, assim como a que foi sancionada agora, 9537/2021, lá no artigo 3º, inciso 6, que fala da paridade e integralidade. Quando o próprio governo sanciona uma lei e deixa de cumprir o que está previsto na própria lei, então ele tem que realmente rever isso. Porque é uma ilegalidade, é uma discriminação realmente. Você falou aí bem. É uma discriminação e um descumprimento de lei com uma categoria que sempre... Que mais necessita. Nesse momento, né, que está na atividade... A nossa carreira inteira. Se a gente deixar de cumprir a lei, a gente vai preso. Se a gente deixar de responde por isso, tudo. A gente responde. E o governo descumpre conosco, que não acontece nada. Então, isso, assim, tem que ter uma resposta. Do governo, uma resposta clara, que o governo, ele reveja. Eu sei que o governo pode nem ter sido o culpado. De repente, ele foi mal assessorado. Mal orientado, né? Mal orientado, e ainda dá tempo de corrigir. Nós temos aí até o dia 2 de abril, um espaço, né, que prevê no ano eleitoral, da legislação, para o governador corrigir isso de forma política, através de uma ação do executivo, do ato do Poder Executivo, que resolva essa questão e bote um ponto final nessa história. E aí já demos bastante, né, irmão? Já demos bastante tempo, porque nós deixamos lá a primeira proposta no dia 9. Então a gente está computando só o tempo do dia 17 até o dia 10. Aí são 20 dias. Então já são 30 dias. E se a gente for um pouquinho mais atrás, já tem mais de 2 anos, cara. Que a lei foi sancionada em 2019. Eu falei isso aqui antes de você falar. 2019, o Estado teve 2 anos para se adequar. Teve a adequar. Então, não ler o que está previsto na lei, ou ignorar, né, o que está previsto. Quando direciona, o que eu falo, essa categoria que eles pensavam que seria mais vulnerável, pensavam que ia ficar mais quieto. Eu sou muito sincero quanto a isso, cara. Desculpa, eu vou ter que discordar de você nesse ponto. Eu não acredito em falta de assessoria, eu não acredito em falta de comprometimento, eu não acredito que, sinceramente, foi tudo muito bem planejado. Quando eles definiram, né? Mas não, é meu entendimento. Não é isso. Não é o entendimento geral. Da Silva aqui que está falando, banco essa. Porque eu não posso entender com uma lei que está lá tudo expresso,
tem um secretário de Fazenda, tem um secretário de, tem um PGE, procurador do Estado, que analisa as leis, antes todo mundo analisando a lei, e não viram a questão do reformado e das pensionistas, e do reserva remunerada. Então, eu entendo, vou bancar muito isso para mim, essa questão, porque a partir do momento, né, que o governador, eu vou ter que relembrar, isso aí não tem como não relembrar, chega em Brasília, tá? Numa discussão com a bancada de deputados federais do Rio de Janeiro. Inclusive, quem diz que defende, agora a gente está excluído, o partido está chiando aí, está reclamando que defende. Estava lá, na mesa, como presidente, e não questiona o governador sobre o sistema de proteção social dos militares e estaduais, que teria que sim encaminhar o PL para a LERJ, e ele diz que não tinha conhecimento, que ele não tinha obrigatoriedade de encaminhar. Eu não posso entender isso só como assessoria, eu entendo isso como estratégia. Vamos deixar para o finalzinho para não dar tempo de mobilização. Tanto é que nós tivemos lá duas audiências públicas que não deram tempo suficiente para se discutir. E nós tentamos o tempo todo, eu, você e outras lideranças, conversar com o governador sobre o sistema de proteção social, mas ele sempre nos ignorou. Infelizmente, ouviu, de repente, quem não tinha que ouvir, ou pensava, não, vamos atropelar o reserva remunerada, reformado, e se enganaram totalmente, tá? Porque o fato de estarmos na inatividade hoje não quer dizer que nós sejamos frouxos, e nós vamos para a luta para buscar o que é nosso de direito, de forma legal, de forma democrática, mas vamos lá. Deixa eu desculpa, Mesaque, é que eu me empolgo aqui, eu falo. Desculpa aí que você está com tempo. Ótimo. Contribuiu bastante. Eu quero me despedir de vocês, dizendo que nós fizemos um grande ato no dia 1º, lá em fevereiro, em Cabo Frio, Rio dos Lagos. Tivemos aqui no Rio, na capital, dia 9, uma marcha gigantesca lá no Largo do Machado. Dia 9 Tava, né, galera? Então, e dia 10 de março, estaremos novamente, dia 10, quinta-feira próxima, 10 horas da manhã, no Largo do Machado, para uma segunda marcha até o Palácio, onde esperamos que tenha uma definição aí clara do governo, como uma resposta que vem ao encontro do nosso pleito, que é paridade já para ativos, veteranos, inativos e pensionistas. Entrem os ativos e veteranos e pensionistas. Queremos a paridade e inclusão da GRAM para todos. Temos outras pautas que vêm nessa locomotiva, a gente sempre chama de um trem, né? Com vários vagões, onde a locomotiva principal é a paridade com a GRAM, e a gente tem outros ali, que é o desconto previdenciário, que precisa ser revisto para quem ganha abaixo do teto do INSS, e outras pautas que a gente precisa também colocar nesse trem, porque não é só esse topo, não. Mas a GRAM, só para os ativos, foi assim, a gota d'água num copo que já estava praticamente cheio. E a gente precisa, então, reunir aí com nossos... Eu deixo aqui, através da audiência aí do canal, do programa, um agradecimento à população que sempre nos apoia, que sempre apoia nossos atos, nossas marchas, população carioca fluminense, e também... A janela, só para um par, rapidinho, que a galera batendo palma nos prédios da Zona Sul, onde nós engarrafamos o trânsito, as pessoas viram e reconheceram a nossa luta. Vai, Mesaque. Não tem nenhuma hostilização com a gente, pelo contrário, a população nada. fazendo a coisa certa, coisa justa. E agradecimento também principal aos nossos bombeiros militares, policiais militares, ativos, veteranos, nativos, reformados e pensionistas aí, que estiveram conosco no dia 9 e agora no dia 10 vão estar em maior número ainda, com várias caravanas que da sua depois pode até falar com vocês. E a população que apoia e que reconhece o trabalho desses verdadeiros heróis, tanto os bombeiros militares quanto os policiais militares, estejam junto com a gente. Vem rechear esse nosso movimento. Sejam todos bem-vindos. Começando lá no Largo do Machado, às 10 horas da manhã, e seguindo sempre ordeiramente até o Palácio do Guanabara, onde o governador precisa ver, né, que nós, que já somos aposentados, a gente tem que falar aposentado porque o civil não entende esse negócio de reformado e reserva remunerada. Com certeza não. Aposentados, o nosso governador esquece que nós somos muito mais gente
do que quem está na ativa, governador. Olha só, o senhor quer se eleger, né? Porque agora, né? Eu digo eleger porque ele era vice, né? Vice, né? Então, agora é a eleição realmente é agora. Como governador, presta atenção, porque cada um de nós temos netos, filhos, genros, família enorme. amigos. Muitos amigos. Nós somos muitos amigos, entendeu? E todos nós votamos. É isso aí. Ó, me despeço de vocês, tá? Beijo a todos, obrigado aí pelo convite. Estou sempre às ordens aí, quando precisar é só chamar, ok? Beijão, Mesaque, e as portas do nosso programa aqui estarão sempre abertas para vocês. Obrigado. Daciolo, um abraço. Tá. Um abraço, Mesaque, tamo junto, a guerra é uma só, somos nós por nós, e com certeza faremos mais uma vez um grande ato. SOS Polícia e SOS Bombeiro, SOS Bombeiro e SOS Polícia. Nem um passo andando atrás. Juntos. Força e honra. Sempre. É isso aí. Tamo junto, irmão. Beijo, Mesaque. Fica com Deus. Ô, da Silva. Pode falar. Só para que a nossa população compreenda o que é a vida do policial militar, né? Vamos ouvir aí, né? O que é a vida dos nossos policiais militares que defendem a sociedade, mesmo com o sacrifício da própria vida, né? Porque nós entregamos a nossa vida para que haja a ordem e o progresso do nosso país. Tenham a consciência, ouçam o que é a vida de um policial militar. Quem nós somos de verdade. É isso. Candreva, mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite. O nosso amigo Mesaque teve que se retirar, por isso que aí a fala nossa dele vida, a nossa bem longa. vida, a nossa vida. Podem entender, na luta contra o
registrado o grito eterno de um bravo guerreiro. Aqui nós todos aprendemos a viver, demonstrando o valor, pois o nosso ideal é algo que nem todos podem entender. Na luta contra o mal, ser policial é sobretudo uma razão de ser. É enfrentar a morte, mostrar-se forte no que acontecer. É enfrentar a morte, mostrar-se forte no que acontecer. Uhá! Pois é, eu fiz questão de iniciar com a nossa canção do policial militar, que é para que os nossos ouvintes entendam que a gente trabalha doando a nossa vida. E a vida do policial militar, né, da Silva, não é que nem joguinho de videogame que você mata e depois você volta, vive, né, morre, aí você... Infelizmente, né, só esse ano já perdemos 6 policiais militares em combate. E a gente sabe, né, você também sabe, que não foram só 6. Quantos reformados, quantos da reserva remunerada, para o público civil, quantos aposentados morreram por serem policiais militares e não entram nas estatísticas. Isso é muito dolorido. Hoje, nosso cabo Igor Barros, lá do 15º Batalhão, também vai ser sepultado. Então a família recebe uma bandeira, tem uma salva de tiros. Será que é isso que a família queria? Não, lógico que não. A família queria que ele voltasse para casa como todo trabalhador volta. Vai lá, cumpre a sua etapa, tira o seu serviço e volta para o seio de sua família. Exato. É isso que a gente espera. Infelizmente, isso tudo está ocorrendo e ocorre não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. Policiais, né, são assassinados porque além de ter uma legislação penal frouxa, que não mantém o marginal encarcerado. Eu não culpo só o juiz, o magistrado, não, que dá a sentença. O marginal é pobre coitado. Então, né? Agora cabe aos nossos juízes... É só para marginal. Isso, agora cabe, né, os nossos legisladores atentarem para a lei de crimes hediondos, porque a partir de 2015 tornou crime hediondo agredir policial, qualquer agente de segurança pública, militares das Forças Armadas, extensivos aos familiares, lei 13.142 de 2015, e infelizmente nada mudou. Nada mudou por quê? Na minha visão, tá? Na visão do Tenente Newton da Silva do SOS Polícia, porque infelizmente quando o marginal, até quando ele vai ser preso, né, quando ele fica lá detido, ele quando entra no presídio, é perguntado, você é de qual facção? Facção A, facção B, facção C. Então ele volta a se reunir com seus amigos para jogar aquele futebolzinho lá dentro. Então ele volta, para ele, não interfere se ele está preso, se ele está solto, porque ele está junto com o grupo dele. Fora que então ele tem que ser preso. Né? O preso não tem uma verba? Isso, tem um auxílio reclusão. Auxílio reclusão que a família lá fica sendo assistida. Além disso, né, tem essa questão, eles se reúnem lá para quê? Para continuar comandando de dentro dos presídios. E isso não é por falha nem dos agentes, não. É que tem todo um sistema, né, que infelizmente favorece isso. É uma visita que leva o recado, é alguém que leva o recado, infelizmente. Não estou acusando, né, advogado, mas já foi provado isso, comprovado. Alguns advogados, né, ferem lá o nosso código de ética. Então, tem que mudar esse sistema. O rigor tem que estar na lei. O marginal, ele não tem que respeitar a lei, ele tem que ter medo da lei. Exato. Ele tem que pegar, quando ele souber, vou cometer um crime, que ele vai ser realmente punido.
ele não vai voltar para o clube que ele já estava aqui fora. Ele não vai ter o contato com esses amigos que já estão lá dentro. E comandar a vida dele aqui fora, né, junto aos seus familiares, é como se nada tivesse acontecido. Então, todo esse sistema tem que se mudar. Tá? Desde 2007, o próprio STF também tem que rever isso. O STF está legislando mais do que os próprios legisladores. Entenderam que o marginal, né, que comete um crime hediondo, é desumano eles permanecerem o tempo da prisão para a qual foram condenados. Que inicialmente a lei, eles ficavam a determinação da cena. Isso quando vão presos, né? Porque muitas vezes a gente tem notícias de que a guarnição leva, né, o camarada preso. Isso a gente tem a questão hoje também das audiências de custódia, né? Exato. Porque na audiência, na audiência de custódia, bandido e prende policial, né? Na audiência de custódia, o que acontece? O que é visto na audiência de custódia não foi o motivo da prisão do marginal. Que ele estava com fuzil, que ele estava com drogas, que ele cometeu aquele crime. Não. Ver a legalidade da prisão dele. Se o policial agiu com alguma arbitrariedade, se ele for abuso de autoridade, é isso que é visto na audiência de custódia. Assim, aí acaba o policial, né, saindo, né, daquela condição de ele se tornando vítima do sistema. Ele fez o trabalho dele, cumpriu o trabalho dele e, infelizmente, o sistema lá judicial, não. A audiência de custódia tem que ter, menos de 24 horas, ele tem que participar de uma audiência de custódia, caso haja, né, haja um entendimento, tá, do judiciário, do juiz que está vendo a audiência de custódia, que aquela prisão foi abusiva, se foi encontrada alguma ilegalidade, infelizmente, o marginal é solto. Não quer dizer que não vai responder o processo, ele até responde. Mas quando já se concede a liberdade, eu acho que já enfraquece o sistema e, infelizmente, desfavorece a nós, somos policiais militares, na atuação nossa na rua. Da Silva, e o que a gente tem que esclarecer para os ouvintes, mas dá certo, não pode ser arbitrário, não pode agir com, né? Mas o problema é que tudo, mesmo sendo uma prisão legal, né, um detimento ali do elemento, né, para levar para a delegacia, mesmo estando tudo certo, sendo legal, né, usando apenas os meios necessários para conter o elemento, hoje em dia o entendimento da lei brasileira qualquer coisa é considerado como se o policial estivesse exacerbado no ato da prisão do cidadão. Do elemento, infelizmente, e acaba, bandido, né, ele respondendo por um abuso. Quantos quilos de drogas, o camarada é assaltante, é estuprador. Aí vão ver que é abuso de autoridade, é isso, aquilo. Então, os crimes que ele cometeu, né? E aí, não tem a legitimidade para se mantê-lo preso, né? Eu estava falando antes da lei de crimes hediondos, então falei, quando as alterações foram feitas na lei, que o regime, inicialmente, do crime hediondo era integralmente fechado. Tinha uma sentença, eram 10 anos, tinha que ficar 10 anos preso. Exato. Então, a partir de 2007, foi decretado isso. Quando ele é réu primário, ele cumpre 2/5 da pena. Aí tem direito ao regime de progressão de pena. Quer dizer, cumpre 2/5, depois fica sendo supervisionado aí pelo solto, tá? Ou até, de repente, com a tornozeleira, né? Uma eletrônica, mas vai solto, 2/5. Se ele for reincidente, não em crime, tá? Ele pode ter cometido outros crimes, não. Mas se ele for reincidente em crimes hediondos, 3/5 da pena. A gente já não admite aqui a prisão perpétua. Por que não vai admitir, pelo menos, que ele cumpra, né, a prisão no regime integralmente fechado? Não é desumano, não. Desumano é quem, infelizmente, faz isso conosco, que deixa à disposição dos marginais aí na rua.
que hoje o direito de vir do cidadão, e eu não falo só nem do policial, mas do cidadão comum, está cerceado. As pessoas, estou no condomínio bonitão, tudo fechado, grade, câmera, segurança, pô, estou bem. Será que realmente está bem? Você não se ligou que você que está sendo preso, você que é o presidiário, que a partir do momento que você prefere o condomínio, quanto mais seguro, melhor, é que a tua liberdade está sendo cerceada. Agora a gente observa alguns grandes condomínios, tem shopping lá dentro. Quer dizer, você fica dentro, convive naquilo ali dentro. Ou é o mercadinho, é a farmácia, é tudo. Né? Muitos aí permanecem como home office. Hoje, né, com a questão até da Covid, e hoje alguns investimentos. A minha filha trabalha home office, então algumas empresas estão vendo, assistindo isso, entendendo que o home office é um trabalho salutar, porque até não impõe aquele funcionário ao risco. Se deslocar daqui para o trabalho dele, pode ocorrer um acidente, pode ocorrer um assalto, ele pode morrer, ele pode ser vitimado. Então, afinal, sai mais barato para a empresa, mas sai mais caro para o funcionário, porque agora, a internet que tem que ser uma internet de qualidade, a mais cara. Como é que você, né, vai admitir isso? Admitir essa questão dessa prisão, que eu quero focar nisso aqui. Porque você, hoje, que está cerceado do seu direito de ir e vir. Você vai na rua, você fica preocupado, pô, tem um marginal ali. Se o marginal, se não tem a valorização do policial, né, isso aí piora cada vez mais. Então, por isso, tem que ter a valorização do policial na parte de apoio das leis, né, para o policial poder fazer realmente, né, cumprir a sua missão. A gente pede, né, uma lei, né? A gente precisa de leis realmente fortes. E eu posso falar isso hoje, não só como policial, que a maioria sabe, também sou advogado, fui aprovado no exame da ordem, tenho a minha OAB. Então, a gente já tem esse entendimento que a legislação realmente, como já falei antes, é uma legislação penal frouxa. Então tem que se mudar a lei de execuções penais, tem que se mudar o Código Penal. Eu estava estudando, tem um projeto aí, que o nosso Código Penal é de 1940, o Código Processual Penal de 1941, e tem projetos aí para reformar todo esse código. Aí eu estava analisando algumas questões do código, eles querem, por exemplo, criminalizar o bullying. Bullying que a gente sofreu como criança na escola, é o gordinho, é o baixinho, é o careca, e a gente tem que, às vezes, sofrer esse bullying até para se policiar, né? Nas questões, o cara tem que, bullying, criminalizar o bullying. Pô, será que isso é tão importante diante de uma realidade que a gente está vivendo? Separar a sociedade em grupos e botar todo mundo para brigar uns com os outros, aí a gente vira fantoche daqueles que infelizmente não se preocupam em nada com a sociedade. Quando é para se eleger, né, se coloca, não, porque isso, porque aquilo, não, porque eu vou fazer, vou acontecer, que nem as promessas do governador, né, na última eleição, dizendo que ia melhorar a situação do Estado, né, dos funcionários públicos. Estamos aí vendo o quê? Né? A gente sofrendo, e principalmente, né, nós inativos, veteranos, né, essa agora não existe mais o inativo, agora é veterano, né, e as pensionistas. Veterano reformado. Na legislação, é só para corrigir, eu às vezes cito muito inativo, porque na nossa legislação ainda está lá, está na Lei 443/81, ainda está ativos e inativos. O que mudou foi só o nome da DVP, né, Diretoria de Veteranos e Pensionistas. Mas na nossa legislação não foi alterado. Então a gente continua como inativo. Porque tem uma lei, a própria lei federal também não mudou, continua considerando os inativos. Então, no inativo, parece que o entendimento deles, né? Quando houve essa reforma, né, do sistema de proteção social dos militares, eles pensavam que realmente era de acordo com a palavra inativos. E a gente está provando que não somos inativos. Nós somos bem ativos, principalmente quando toca na perda de direitos. Exatamente, mas justamente quando a gente vai
né, para casa, que a gente vai vestir o pijama, né, como costumamos brincar, né, é que a gente gasta mais, cara. A gente gasta muito mais. Você porque vê. É assim, eu digo assim, gente, eu não sou, a palavra idosa, né, isso aí mexe com a gente, né, porque a nossa idade mental nunca bateu com a nossa idade cronológica, entendeu? Cronológica. Mas a verdade é que conforme o piripaque recente por causa disso. Conforme a idade o tempo vai passando, a gente vai precisando gastar mais com medicamentos, sabe? Tem coisas que a gente não consegue fazer em casa. Então, se antes não esse sistema de proteção social, a gente é obrigado a pagar uma funcionária, a gente, né, porque não tem condições mais dos trabalhos pesados da casa. Isso e esse sistema de proteção social nosso, que eu digo que de proteção social não tem nada, ele está sendo muito covarde, tá? Desde a emenda constitucional 103 de 2019 e da própria lei 3954 de 2019. No momento que, como você bem falou, que a gente precisa de mais dinheiro, mas não é para luxo, para comprar uma lancha, para comprar o conforto, é para comprar remédio. A gente, colega que tem despesa de mais de R$1.000 com remédio, só remédio. Então, tem os nossos cadeirantes aí que usam fraldas geriátricas ou usam pomadas, outros cremes para não dar aquelas feridas lá, né? Eu esqueci o nome agora, na minha praia, mas cariose, né? Tem um nome que se dá. Eu sei, aquela ferida, né? As feridas que dão, porque fica muito tempo parado numa posição só, acaba dando calor ali, ferindo. Então, eles precisam dessas pomadas, precisam de fralda, precisam de todo esse sistema e ele precisa de dinheiro. E quando passou a emenda constitucional 103, que é mais uma covardia, tá? Porque eles contribuíram sob o duplo teto do INSS, quer dizer, a maioria não contribuía mais, até por razões lógicas, porque precisava desse dinheiro para esse tipo de despesa. Foi uma emenda constitucional que ela não foi nem discutida na Casa Legislativa. Eles atropelaram a emenda constitucional e vão embora. Não foi votado em primeiro turno, segundo turno, discussão das comissões, não foi aquela emenda constitucional em toque de caixa, vamos dizer assim. E, infelizmente, penalizou quem dentro dessa emenda constitucional? Os nossos cadeirantes, os nossos reformados por ato de serviço, que passaram a pagar, sem esperar, porque se discutia muito a Lei 13.954 de 2019. Eu, inclusive, que estava atuando, também só focava, fazia muito com aquele... que infelizmente os nossos representantes não nos representaram lá, falava muito com o capitão Carlos Augusto, né, que é deputado por São Paulo, deputado federal por São Paulo. A gente conversava, aí ele batia muito na tecla da paridade, integralidade, só falava nisso, e outras coisas que estavam lá embutidas na lei, infelizmente deixaram empurrar, e como foi essa questão da nossa Previdência. Eu só falei paridade, integralidade, tudo bem, e é uma questão que a gente exigia. Mas a partir do momento que começou a descontar sobre o salário bruto, tá? Isso está na lei, tá? Isso está na lei federal. 10,5%, começou em 9,5%, depois passou para 10,5%, foi um absurdo nas contas e principalmente na conta dos nossos reformados e das nossas pensionistas que também não contribuíam. O reserva remunerada, nós contribuímos com 14% acima do teto, de um teto do INSS. Exato. Mas eles descontavam, mas os reformados não contribuíam com nada, então foi um impacto de mais de R$1.000. Você imagine agora, você recebe salário X, e você vê o mês que vem, você ter menos R$1.000 no seu salário. Então, mas o que eu ia falar, olha, o meu é retirado todo mês R$1.259,59 do meu salário. Eu reformada. Rapaz, eu operei a coluna quando eu reformei. Né? Você é um dos casos. Você é desde janeiro que você contribui. Desde janeiro? Não, desde 2019, não é isso? Não, desde janeiro de 2020. Janeiro de 2020, que a lei foi sancionada em 2019. Vou confirmar isso aí, mas eu acho que foi desde... Foi janeiro, não. Pouco. A emenda, não. A emenda constitucional... que começaram a tirar. A emenda constitucional, ela foi sancionada em dezembro de 2019. Tanto a emenda quanto a lei 13.954. Foi no dia 26, se eu não me engano. Então, foi pós-natal, foi um troço bem assim, final de ano, tipo a nossa aqui, foi a toque de caixa. Então, eles fizeram, a partir de janeiro de 2020, eu estou falando em relação aos reformados,
reformados por ato de serviço, já começaram a contribuir. E os casos da RE e reformados, né, que não foi por ato de serviço, a partir de março, começaram a descontar. Descontaram 15 dias, depois 15 dias, e aí fechou 30, porque foi um período. O que descontava sobre o teto e depois sobre o integral, então 15. A partir de abril já foi o mês todo para todo mundo pagando 9,5% sobre então, o nosso salário bruto. A gente fica assim nessa situação porque como eu falei, a idade vai chegando e os nossos gastos vão aumentando. Fora que, né, em geral, tanto os policiais militares quanto os bombeiros militares, né, arrimo de família, né? Acontecer alguma coisa com alguém, quem vai? O primeiro vai lá para socorrer é a gente. É o primeiro. Primeiro que do bolso da gente que sai. Não tem como. A gente precisa realmente que o Estado olhe, não é com carinho não, mas olhe cumprindo o que está previsto na lei. Né? Esse negócio que o governador tem que olhar para a gente assim, não, ele tem que olhar ele cumprindo a lei. Se ele cumprir a lei, já me dou por satisfeito. Tá? Esse absurdo, né, que foi a Lei 13.954 de 2019, né, e a lei que foi aprovada, o projeto de lei 581, né, que foi encaminhado para a LERJ, que se tornou a Lei 9537 de 2021, sancionada em 29 de dezembro, e vai ser uma lei marcada para mim, porque foi um dia fatídico, vou entrar nesse tema, mas não vou me alongar nisso. Foi justamente quando eu comecei a ler o Diário Oficial, para quem me acompanha nas redes sociais, né, que eu tive um AVC, né, já que ele pegou vetou, né, alguns artigos, como 42, a gente tem a possibilidade, né, de ingressar na GRAM, ele vetou, e eu comecei a ler aquilo e quando eu vejo mais embaixo, ele manteve o artigo 44, que é o fura-teto. E o que é esse fura-teto? Nossas autoridades militares estaduais, que recebem, hoje o teto do judiciário é 35 mil, se eu não me engano. Então, o que excedeu 35 mil, antes da lei, era abatido. Então, ele não recebia mais de 35 mil. Hoje, ele pode receber até 100 mil reais, que é o fura-teto, que passou no artigo 44. Então, não aceito o argumento, tá, do governador. Desculpe, na hora até cortei aqui o Mesac, porque esse negócio de não sabia, mal assessorado, não acredito, foi tudo muito bem pensado. Então, o artigo 44, ele permite, se ele quer economizar dinheiro, porque ele permitiu que o salário, com todo respeito aos coronéis, que todo mundo sabe que eu sou disciplinado, até um limite, eu não desrespeito a autoridade nenhuma, mas a partir do momento que o artigo 44 não foi vetado, e é o fura-teto, ele não tem problema de despesa, porque ele pode pagar mais para coronel X, para coronel Y, mas ele está tirando do veterano reformado das pensionistas. Então, se o argumento é economia, né, do Estado, então não aceito que passe o artigo 44. E é uma proposta que a gente já levou para ele vetar o artigo 44. Se vier com argumento, não, então por que eu só não veto 44? Né? Economizar? O Estado não está nesse processo de regime de recuperação fiscal, não tem que passar pelo conselho do regime de recuperação fiscal, não tem que passar por todo mundo, por o presidente, né, aprovar a entrada no regime. E tem muita gente comemorando. Comemorando o quê? Porque não tem o que se comemorar. Porque eles já planejam. Por isso que eu falo, desculpa, é tudo muito planejado, é muito estudado, não tem como argumentar que não sabia, que foi mal assessorado. Por quê? Só vai entrar em discussão, né, o nosso sistema depois das eleições. Quer dizer, se ele garantir a reeleição, ele pode vetar algumas coisas a manter. E se ele não for eleito, jogou o próximo para o outro. Então, justamente, é isso, agora eu digo uma coisa, que eu não desce no da Silva. Você prejudicar, né, os idosos
as viúvas e os órfãos, isso aí está na Bíblia, não se deve fazer, não. O governador... Ele se diz cristão, né? Ele era do grupo jovem, ele era do grupo jovem da igreja de São Januário e Santo Agostinho, aqui em São Cristóvão. Ele cantava no grupo jovem. Então, é um cristão. Então, conhecedor da palavra, né? Pois é, conhecedor da palavra. Então, eu peço encarecidamente ao nosso governador, tá? Com todo respeito, governador, olha as leis de Deus e olha as leis dos homens. Olha o que está escrito nas leis de Deus e olha o que está escrito na nossa Constituição. Olha o que está escrito em relação à paridade e à integralidade dos nossos guerreiros, tá? Dos bombeiros militares, dos policiais militares do Rio de Janeiro, das suas viúvas, né? Suas pensionistas, seus pensionistas, né? Porque também tem os filhos, né? Isso. Então, e a gente já está vivendo uma dificuldade tão grande aí com essa pandemia, tudo mais caro, né? Cada dia que você vai no mercado, você compra menos, os impostos cada vez maiores, e a gente não está tendo como sobreviver. E fora que... se a mercadoria está tudo cara, né? Um lugar, morar em um lugar melhor. Não pode receita o Estado tem. Então, a gente tem várias situações que a gente precisa ser realmente reconhecido. Então, da Silva, vamos lá chamar o pessoal, convocar o pessoal para o dia 10, às 10 horas, para estarmos todos unidos. Juntos unidos, somos muito mais fortes. Lá no Largo do Machado, às 10 horas do dia 10, para caminharmos até o Palácio Guanabara, para que o nosso governador veja que nós não somos só uns números lá no nosso RG. Nós somos números porque a gente também é muita gente. E quem está com a gente é muita gente. É neto, é bisneto, é o companheiro, é a família. Estão todos com a gente. A sociedade, eu tenho certeza que está com a gente. Então, eu queria que você... Infelizmente, nós chegamos ao finalzinho do nosso programa, mas eu queria que você fizesse essa chamada e sabendo que as portas estão sempre abertas para o que é certo. Que você Obrigado, faz parte da nossa família do Papo Cultural. Graças a Deus, graças a Deus. O Pai do Céu está abençoando e me manteve em pé, né? Falou, vou te dar um sustinho, mas vou te manter em pé. Só te dar esse susto, mas está tranquilo. Olha só, cadê? Você, todos Eu nós. sei disso. Foi uma grande mobilização aí nas redes sociais. A família ficou bem comovida, né? Com a reação. E graças a Deus estou aí. E a convocação, sim, para os nossos guerreiros, as nossas guerreiras, reformados, veteranos e pensionistas, e também os ativos, tá? E também os ativos, porque se a gente permitisse que ocorresse isso, lá em 2016, 2017, com o Pezão, que ele tentou, primeira pessoa que ele tentou atingir, primeiras pessoas, vamos dizer assim, fala pessoas, foram os ativos, veteranos, reformados e pensionistas, e nós fomos para a rua, e não deixamos passar o pacote de maldade do Pezão que afetava você, ativo. Exatamente. E garantimos nossos salários em dia. Isso em 2016, 2017. Deixa eu fazer mais um desabafo aqui, cortar você. E que os nossos governantes têm que saber que nós não somos vagabundos não, viu? Isso, com certeza. Não, hein? Vagabundo, mau caráter e mentirosos. O nosso sangue, o nosso suor em defesa da sociedade. Isso, com certeza não. Vagabundo que é vagabundo está sendo solto. Nós fazemos cumprir a lei. Simples assim. Então é muito bom que as pessoas saibam que nós não somos vagabundos, não. Nós somos mulheres e homens de respeito, familiares. Cuidamos da nossa família, cuidamos da nossa sociedade e precisamos, e merecemos, e exigimos respeito. É isso, pessoal. Então, o que eu falo aí para os nossos amigos ativos, se juntem a nós. Por quê?
Lá na frente, se a gente deixa passar isso, passar do jeito que eles queriam passar, igual um rolo compressor, infelizmente, lá na frente vocês seriam as próximas vítimas. E falo mais uma questão, que eu bato nessa tecla. Por que que ele não colocou a GRAM no sistema de proteção, GRAM não, a GRET-PM, de 150 para todas as praças, né, que recebe como praça na GRAM, e criou através de decreto. Ele só colocou lá oficial superior, oficial subalterno e oficial intermediário. As praças não estão. Eu não entendo por que ele não colocou. Ele colocou. Tem alguma coisa aí, rapaziada. Eu ponho depois eu tiro. Põe, não vou colocar aqui, porque na lei, porque é uma coisa muito simples. Na lei ele não pode mexer, ele vai depender da LERJ. No decreto ele pode revogar sim. Então vocês fiquem atentos também, é um convite para vocês comparecerem lá ao ato e que ele caminhe o PL para incluir a GRET-PM de vocês, que não beneficiou a mim, não beneficiou a Candeira, não beneficiou a maioria dos nossos subtenentes, que recebe 150%, a maioria não teve qualquer benefício, mas a gente, em defesa de vocês que estão na ativa aí, vocês têm que estar atentos a essas armadilhas que, infelizmente, eles colocam, porque se ele bota no sistema de proteção social, simplesmente tem que passar pela LERJ para ele revogar. Mas quando ele bota por decreto, ele tem o poder, tá, dele. É decreto, então faço do meu modo. Vota agora 122,5. Então, meus amigos, entendam isso. É uma necessidade agora, como a Candeira bem falou, juntos somos muito mais fortes. Essa briga não é só do veterano, não é só do reformado, não é só da pensionista, é de todos nós, policiais militares e bombeiros militares e os ativos também. Tá? E não é uma guerra com o servidor civil. Né? Porque acaba prejudicando também. A todos, porque a interferência, né, a lei, né? A lei, ela afeta o salário dos militares. Afetando o salário dos militares, afeta indiretamente também ao cidadão comum, cidadão civil. Porque nós, vou trazer para nós, veteranos reformados, nós vamos intervir qualquer situação de rua, o nosso psicológico já está ali. Se houver um crime, a gente vai interferir, a gente fica atento o tempo todo, independente de você já estar na reserva. Então, o discurso dele, né, da gratificação de risco da atividade militar ser só por ativo, não procede. Porque nós perdemos a vida também, os nossos veteranos, isso. Então esse discurso não dá, não cola. Então é para todo mundo. E a briga é uma só, paridade já, entre ativos, veteranos, reformados e pensionistas. Meus amigos e minhas amigas, voltamos aqui mais uma vez a convidar para no dia 10, tá, às 10 horas, todos lá no Largo do Machado, para fazermos mais uma grande caminhada, que essa eu tenho certeza, diante aí das caravanas que tem falado comigo, de Cabo Frio, Saquarema, Friburgo, Costa Verde, que os amigos estão todos computados aqui, nós vamos fazer a chamada de todas as caravanas lá no ato. Só em ver essas mobilizações de caravanas, a gente sabe que o ato vai ser maior. Se foram 15, 20 mil, nós estamos esperando 40 mil pessoas lá. É isso. 40 mil para mais. E eu sei que você que está ainda pensando, mas aquele teu colega, o da Silva, não é o da Silva, mas ouve aquele teu colega que vai sair de casa, pô, meu irmão, vamos lá fortalecer, vamos lá, ouve esse teu amigo e vai com ele lá. Tá fora da caravana, metrô do Largo do Machado, você vai estar no ato, dentro do ato. É a melhor condução, tá, para ir. O metrô. Coisa, esse pessoalzinho que está aí tentando inventar historinha para boi dormir, né? Gente, olha só, somos adultos. A gente não tem mais essa, a gente não é inocente. A gente tem que saber reconhecer as notícias que chegam até nós, né? Porque tem gente querendo puxar a corda contra.
puxar a corda conda, surfar na onda, fica tudo falando tem. mal de quem realmente nos representa, tá? Por que será? Que interesse é esse dessas pessoas que falam mal de quem realmente nos representa? Não é mesmo? É isso aí, Candeias. O Mesaque é da ativa e está aí brigando por nós veteranos. É um guerreiro, um jovem guerreiro. E eu vou te falar. O camarada tá deixando a ponto e não de ser punido aí, porque, infelizmente, né, a gente tem um regulamento que, às vezes, vai contra as ações, até contra as ações meritórias. Nada contra a legislação, mas contra a interpretação da legislação. E é uma questão muito pontual, né? A gente frisar, né? O amigo Mesaque, que é gozado. A gente fica muito tempo afastado, né? A gente, vamos dizer assim, não tem aquele relação de amigos, vamos lá se ver, família, final de semana, mas todas as lutas, tá? Em defesa dos nossos policiais militares, dos nossos bombeiros militares, o SOS Polícia, o SOS Bombeiros sempre estiveram juntos. E nas figuras do Tenente da Silva e na figura também do nosso amigo Mesaque. A gente só se encontra... Pô, da Silva estourou mais uma bomba pra gente, né? Vamos embora. Aí vamos lá para a luta de novo. Se foi assim em 2011, 2012, foi 2016, 2010. A gente de conhecer, de bater papo com você, eu já te conhecia, porque eu já acompanhava desse tempo isso, todo, então a gente está nessa luta, né? A gente não está, como diz a garotada, essa vibe, né? Do momento, né? A gente está em todos os péssimos momentos, inclusive demais servidores do Estado, servidores civis, porque nós também ajudamos lá em 2016, 2017, porque os salários chegaram a atrasar até 3 meses e nós conseguimos aí arrecadar alimentos, arrecadar gêneros em geral, né? Professores, professor e principal da saúde, inclusive nós, né? Aí eu vou te passar o SOS Polícia, nós deixamos no Carlos Chagas, foram várias lá de cesta básica e material de higiene, porque tinha uma outra dificuldade, porque todas as ações eram concentradas no centro da cidade. Aí tinha aquele trabalhador lá, mas já com uma certa mais idade, não tinha como ir no centro da cidade para pegar aquele peso. E a gente conseguiu distribuir alguns locais, como o Carlos Chagas, por exemplo, entregar direto na mão do servidor, quer dizer, no trabalho dele. Então, pô, foi aquelas ações, né, que te levantam, não é esse vangloriano que fiz isso, fiz aquilo, nada disso. É o resultado, é o rosto do outro, é a lágrima do outro, é o agradecimento. Quando olha assim, porra, ninguém olha para mim, de repente a gente conta com um caminhãozinho lá, aí inclusive passou na Record, isso aí, a gente distribuindo as cestas, botando lá, o pessoal, porra, a gente pensava que estava nos assistindo, aí vocês não estão nos assistindo. A gente viu agora Petrópolis, como não é isso, não é da Silva, não. O povo, né, em geral. Colocaram lá para auxiliar. Isso, a nossa população, né, o povo do Brasil, o povo carioca, o povo em geral, o povão, que eu falo, o povão, que eu me incluo no povão, ele é muito mais solidário de pessoas que poderiam ajudar muito mais. Porque se une, então pega R$10 daqui, pega R$10. Você imagina, para a gente botar carro de som, comprar água lá para esse ato aí do dia 9, o pessoal depositava R$10, R$20, e a gente conseguiu pagar carro de som, a gente conseguiu comprar água para todo mundo. Quer dizer, não precisa, a gente precisa de muito, mas é aquela questão, né? Os juntos somos fortes, né? Juntou 10 de um, 10 de um, 10 de outro, 10 de 100. Então são R$1.000. Então, a gente precisa. As pessoas precisam prestar atenção na hora do voto, tá? Com certeza. Prestem atenção, tudo que está acontecendo com a Polícia Militar e com o Corpo de Bombeiros, né? Que isso também pode vir a afetar o restante aí do funcionalismo do Estado, né? Que a gente precisa verdadeiramente de lídimos representantes do povo, aqueles que lutam para que a gente possa ter uma vida melhor, em todos os sentidos, na segurança pública, na saúde, né, para a condição de trabalho, entendeu? Valorizando a família,
isso é uma, isso é uma, isso é uma consciência para toda a sociedade. Vamos lá, vamos ser ali, pontuar. Você que recebe aqueles R$50 para votar no candidato X, porque você recebeu aqueles R$50, morde R$50 dele, mas dá a volta nele. Vota na pessoa que você acha que realmente vai te representar. Conheça todos os candidatos de alguma maneira. Hoje tem rede social, hoje todo mundo sabe de tudo. Então você pega, não recusa não. R$50 vai fazer falta. Pega o 50 e dá a volta mesmo. Quando ele souber o resultado da ajuda, pô, eu tomei volta, tomou pernada assim. Tomou pernada aí. Quem quiser receber, recebe. O cara vai lá, tudo bem. Mas pega, vota com a tua consciência para não sofrer mais 4 anos. Consciência. Eu voto com certeza. consciência sempre. Obrigada, meu querido. E, gente, obrigado. Desculpa aí que eu me emocionei. Eu faz parte. Me emociono, você faz parte. Isso aí é da vida. E a gente graças a Deus, né? Papai do céu me abençoou. Eu tenho que só agradecer. Estamos aí para apoiar junto, você Candeiro. Sempre, tá um bom, abraço, meu querido? Sempre, estamos juntos. A nossa intenção é apoiar aqueles que realmente merecem, tá bom? Valeu. E até o próximo programa, meus ouvintes queridos, que Papai do Céu abençoe a todos, rica e poderosamente, hoje e sempre. Beijo no coração de todos.